Então vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 19, versículo do 41 até o versículo 44. O título dessa pregação é O Choro do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus chora por Jerusalém. Lucas capítulo 19, versículo 41. Do versículo 41 até o versículo 44. Diz assim, Lucas capítulo 19, verso 41. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Esses versículos aqui que acabamos de ler, o verso 41, nós podemos ver o coração de Deus na pessoa do Senhor Jesus. O profeta disse que o Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer quando os ímpios perecem, morrem e vão para a eternidade em tormento, sofrer para sempre. Deus não tem prazer nisso. Mas Deus dá aos homens a oferta para esses homens terem a oportunidade de ouvirem as boas notícias, a boa nova, o Evangelho. Deus envia o seu embaixador para fazer um acordo de paz com os homens. E Jesus Cristo, aqui nesse contexto, no capítulo 19, ele, ao entrar em Jerusalém, ele vem como embaixador da paz. O rei embaixador da paz, oferecendo aos homens a paz. Deus visita o seu povo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, em quem Deus tem grande prazer e alegria. Mas o versículo 41, ele é um texto que mostra o lado humano do nosso Senhor Deus. O lado humano do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus homem chorou. Ele sentiu compaixão. O que levou Jesus a chorar foi a incredulidade de Jerusalém, a rejeição, o desprezo em querer a salvação, desprezar a palavra de Deus, rejeitar a Deus, rejeitar a palavra de Deus, é sucumbir na perdição, é perecer para sempre, é destruir a sua própria alma, é você buscar o seu próprio fim. E aqui Jesus chorou por Jerusalém. A gente observa que Jesus, ele 3 dias antes de ele ser crucificado, né? De ele ser rejeitado e as pessoas o rejeitarem e abraçarem Barrabás, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. O texto diz que os discípulos foram e buscaram a jumentinha e foram feitos todos os preparativos. E Jesus, ao ir para Jerusalém, no monte, chegando no Monte das Oliveiras, próximo ao Monte das Oliveiras, Jesus foi recebido pela multidão com muitos gritos,
As pessoas cantavam, as pessoas louvaram a Deus, citaram salmos. À medida que Jesus ia passando, a multidão ia espalhando seus mantos ao longo do caminho diante dele. E quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, os seus seguidores começaram a gritar e a cantar, enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que o Senhor Jesus, que eles tinham visto o Senhor Jesus realizar. Essa multidão presenciou muitos milagres. Jesus abriu os olhos do cego, ressuscitar a filha de Jairo, purificar os leprosos. Muitos milagres que as pessoas viram. E os seus discípulos ali também. E diziam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Eles cantavam o louvor, a Hosana, que significa salva agora, Senhor. A multidão estava cantando, salva agora, Senhor. E alguns dos fariseus, diz o texto, que estavam entre a multidão, disseram, mestre, repreenda seus seguidores por dizerem essas coisas. Ele, porém, disse Jesus, né? Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus disse que talvez Jesus estava se referindo às pedras do templo, né? Mas o que é interessante aqui é que essas pedras que estavam caladas, elas foram testemunho da incredulidade de Jerusalém, da cegueira espiritual de Jerusalém e não acolher e reconhecer o Messias, o Salvador. Eles não perceberam que a salvação estava bem perto deles, bem assim, ó, diante deles. Eles não conseguiram ver que aquele sim é o seu libertador. Jerusalém não estava esperando um libertador, um salvador que viesse montado no jumentinho, porque a mente dos judeus é que o Messias viria montado em um cavalo de guerra, com um grande exército poderoso, subjugando Roma, quebrando a tirania dos romanos e vencendo os Césares, né, os líderes romanos. Mas não, Jesus não veio dessa forma. Jesus veio de uma forma muito diferente. Mas está bem claro ali, nesse cenário da entrada triunfal. Quando a gente entende como entrada triunfal, não se refere a uma entrada vitoriosa de uma guerra em que ele venceu os seus inimigos, mas sim uma entrada triunfal porque ele estava marchando para a cruz. E certamente é lá que Jesus iria consumar totalmente a sua vitória. Totalmente a sua missão ia ser consumada ali na cruz, né? Quando Jesus iria bradar, Pai, está consumado, então eu entrego o meu espírito. Então, essa marcha é uma marcha vitoriosa. Jesus não iria para perder. E a multidão, eles não perceberam, não viram que estava se cumprindo bem diante dos olhos deles a profecia de Zacarias, que eu vou ler agora, Zacarias capítulo 9, verso 9. Zacarias profetizou no capítulo 9, no verso 9, dizendo assim: alegre-se, ó povo de Sião, que são os moradores de Jerusalém. Exultem, ó preciosa Jerusalém. Vejam! Infelizmente, Jerusalém estava cega e não viram. Vejam, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele não vem montado no cavalo de guerra. O seu rei está chegando e ele é justo e vitorioso, mas também é humilde. Vem montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Jesus vem com uma característica humilde, pacífica, o embaixador da paz, oferecendo aos homens, olha, a paz está aqui. A paz que vocês precisam é essa. Aí o profeta continua: removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, do rio Eufrate até os confins da terra. Na mente dos judeus, Jesus iria fazer guerra contra Roma.
para estabelecer a paz para eles. Mas não é dessa forma que o reino de Deus se manifestaria. Não era dessa forma. O reino de Deus iria se manifestar pacificamente no coração dos homens, que Deus iria quebrar as muralhas, derrubar derrubar o gigante da alma do homem, que é a sua natureza pecaminosa, e transformando a mente e o coração do homem, que a paz ela vem. E a paz ela é obtida quando o homem se arrepende de seus pecados e crê em Deus. Jerusalém estava debaixo de uma grande culpa, porque eles eram assassinos de profetas. Jerusalém, por causa da incredulidade deles, muitos profetas morreram, muitos profetas foram espancados, muitos profetas choraram também. Jeremias chorou por causa da incredulidade dos judeus de Jerusalém, né? E agora eles precisam de uma paz, porque Deus está irado com o pecador. Deus estava irado contra aquele povo que eram assassinos. E agora, além de eles terem matado muitos profetas, muitos servos de Deus que foram enviados, eles estavam dispostos a matar o próprio Senhor, que enviou seus profetas para oferecer a eles a paz. Oferecer a eles, olha, um tratado, olha, vocês podem fazer uma aliança com Deus, uma aliança de paz. Mas eles não quiseram. E aqui Jesus, montado no jumentinho, se cumprindo a profecia do profeta Zacarias, eles não conseguiram ver. Ó Jerusalém, veja, o seu rei vem montado no jumento. Mas eles estavam olhando para o texto de Zacarias com um entendimento totalmente errado. E é isso que tem levado muitos homens à ruína, à destruição. É não entender a palavra de Deus. É um problema muito grave quando a gente lê a Bíblia e não entende, porque não haverá nenhuma mudança em nossa vida se nós não entendemos o que nós estamos lendo. E muito daqueles judeus ali, eu digo, a elite religiosa, os escribas, os fariseus que conheciam a Torá, que conheciam a palavra de Deus profundamente, eles não entendiam. E por causa dessa ignorância deles, eles levaram muitos seguidores também ignorantes. E Jesus Cristo foi o enviado de Deus para libertar eles desse poder, da ignorância, do pecado. Jesus entra em Jerusalém aplaudido, sendo louvado. Muitas pessoas gritavam: Hosana, ó filho de Davi, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas alturas. Essas mesmas bocas que louvavam Jesus, 3 dias depois gritaram: condenação a Jesus. Crucificam e solta Barrabás. Isso é impressionante. E o versículo 41 de nós lemos mostra Jesus chorando. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, lá em cima, no cume do Monte das Oliveiras, Jesus avista Jerusalém e começou a chorar. E eu fico pensando, Jesus chorando em cima do cume do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, dizendo essas palavras: como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz. Como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz. E qual é o caminho para a paz? É Jesus que é o caminho. É Jesus que é o caminho. É o arrependimento. A gente observa que na cruz, havia 2 ladrões, né? Todos os 2 ladrões estavam zombando de Jesus, rindo, debochando, desprezando. Mas depois um deles mudou, parou de pecar, parou de debochar
E ele se arrependeu, diz a palavra de Deus. Ele se arrependeu de tal forma que externou o seu pensamento transformado. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Qual foi o caminho para a paz do ladrão? Foi se arrepender dos seus pecados e crer e confiar em Jesus. Ele confiou, ele identificou que Jesus é rei, identificou que Jesus tem um reino, ele identificou que Jesus é o Senhor do paraíso. Ele também identificou que Jesus é misericordioso e bondoso. Em pouco tempo, Deus fez uma obra grande no entendimento daquele ladrão. Mas aquele ladrão já tinha tido, em algumas ocasiões, contato com a palavra de Deus, com os ensinamentos. Deus é soberano e Senhor em salvar os homens. Mas aqui nós temos um texto dramático, um texto muito triste, que mostra o Senhor Jesus chorando, revelando o coração de Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, porque Jerusalém é incrédula e estavam incapazes de entender, compreender o caminho para a paz. Ele entrou montado no jumentinho, não compreenderam, mas vão muito mais antes. Quantos milagres Jesus fez? Abriu os olhos do cego de nascença. Somente o Messias poderia realizar esse milagre. Jesus purificou um leproso. Fez obras grandiosas que só o Messias poderia realizar. E mesmo assim eles não identificaram nada disso. Várias passagens do Antigo Testamento se cumpriram perante os olhos deles e foram incapazes, porque o seu entendimento estava escuro, cego, e eles não puderam ver. Jesus chorou. Tem uma outra passagem que mostra Jesus chorando. São essa aqui e lá em João capítulo 11:35, que diz Jesus chorou. Jesus chorou por causa da incredulidade dos judeus que estavam ali. Ah, se esse homem... ela disse assim, se esse homem... a própria irmã fala assim, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A incredulidade falando, se eu tivesse aqui, meu irmão teria morrido, não compreendendo as obras de Deus, né? Outras pessoas diziam assim, este homem aí que abriu até os olhos do cego, não pode impedir o grande amigo dele de morrer. O grande amigo dele morreu, ele deixou morrer, ele que ressuscitou mortos várias vezes. Imagina aquelas pessoas, né, nesse comentário, nesse assunto. Um amigo desse, Deus me livre. Daí eram vários falatórios, falas incrédulas, falas de pessoas que não tinham fé. O que levou Jesus a chorar naquele contexto foi a incredulidade, o pecado daquele povo. O que leva um verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro seguidor de Jesus, chorar é o pecado. É você sentir o seu pecado, é você perceber o quanto você é pecador, é você perceber o quanto você é fraco, o quanto você é negligente, o quanto você falha, o quanto é fácil você pecar. Isso leva qualquer verdadeiro cristão a chorar. Porque não é isso que ele quer uma vida santa, ele quer viver uma vida piedosa. E o desejo de Jesus, como ele diz aqui, eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz. Vocês não têm noção o que vem depois disso. Esse desprezo, essa rejeição em acolher a salvação, em receber a palavra, a mensagem, a verdade e crer em Deus. Vocês não sabem a consequência de desprezar o Evangelho, de desprezar o Filho de Deus. Jesus diz: agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Vocês não conseguem ver o que vem depois.
Vocês não conseguem perceber o quanto vocês são pecadores, o quanto vocês precisam do Filho de Deus, o quanto vocês necessitam de Jesus. Vocês não conseguem notar, vocês não conseguem ter essa capacidade e gritar dizendo: Deus, me socorre, me ajuda, eu estou morrendo, salva agora, hosana nas alturas. Eles gritavam na entrada triunfal: hosana, salva-nos agora. Mas não sabiam o que estavam fazendo, fadando. Porque o entendimento estava oculto, estava cego. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos, os romanos, construirão rampas para atacar os seus muros. Jesus aqui está profetizando que o castigo deles seria um cerco do maior poderoso da terra daquela época, que era o exército romano. Não era à toa que eles tinham a águia como símbolo. A águia é a dominadora das alturas, que reina sobre o céu, que reina é a rainha das aves, que reina nas alturas, no voo, né? Mas o exército romano são os dominadores da terra. Não existia um exército mais poderoso que aquele. Eles eram estrategistas, eles eram muito inteligentes, capazes, sagazes, prudentes, inteligentes, sabiam arquitetar perfeitamente como vencer o inimigo. E Israel, Jerusalém, era uma presa que estava no alvo dessa águia terrena, que é o exército romano. E Jesus diz aqui nesse texto que o cerco viria por todos os lados. Seus filhos e você serão esmagados. Não deixarão aqui pedra sobre pedra. Isso não faz lembrar Mateus 24, né? Quando os discípulos olham para o templo e Jesus, Senhor, olha que belo templo. Olha esse templo que Herodes restaurou. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse templo aqui vai ser derrubado, vai ser destruído. Completamente destruído. E isso assustou os discípulos. Ninguém imaginava que isso iria acontecer um dia. Jesus disse: o inimigo vai te cercar por todos os lados e você e seus filhos serão esmagados. Vocês serão destruídos, serão mortos a fio da espada. Vocês vão presenciar um terror na terra, porque o pior terror viria depois, que será o castigo eterno. Isso é muito terrível. E como você não vai chorar diante de uma mensagem tão triste como essa? Uma mensagem tão impactante, aterrorizante. Um povo que não estava conseguindo ver que eles iriam ser destruídos, que uma consequência dessa rejeição ao Evangelho, a rejeição à verdade, ao Filho de Deus, iria trazer uma consequência terrível para a alma deles, para a vida deles. Jesus diz: pois você não reconheceu que Deus a visitou. Deus não reconheceu. Isso nos faz lembrar uma declaração do pai do João Batista, o Zacarias, nesse mesmo capítulo de Lucas, no capítulo 1, no verso 67, ele disse umas palavras muito interessantes. Ele disse assim, Lucas capítulo 1, versículo 67. Ele disse assim: então seu pai, o pai de João Batista, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas. Agora
seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Vejam que Zacarias, o pai de João Batista, profetizou, dizendo: bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou o seu povo. Enviar Jesus a este mundo para resgatar o seu povo dos seus pecados, enviando uma poderosa salvação, é uma visitação de Deus. É essa visitação que Jesus está falando aqui no texto. Vocês não reconheceram que Deus visitou vocês. O pai de João Batista reconheceu a visitação de Deus, mas Jerusalém não reconheceu a visitação de Deus. Então a gente olha para esse panorama do Novo Testamento, a vinda de Jesus, o seu ministério terreno, todos os acontecimentos, e a gente chega numa conclusão que foram poucas as pessoas que acolheram Jesus, creram nele de verdade. Quando a gente chega diante de João capítulo 6, muitas pessoas viram as costas e vão embora, porque acharam a sua pregação muito dura. E somente os discípulos ficaram ali, os apóstolos. Jesus diz: vocês não querem também se retirar? Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. E isso quem fala é uma pessoa que tem fé verdadeira, que foi Pedro. E quando a gente chega em Atos, só tinha 120 pessoas reunidas ali. Então, a gente hoje estamos vivendo situações bem parecidas, porque a incredulidade hoje é real na vida das pessoas. Fazendo uma aplicação desse texto para nós aqui, já concluindo esse sermão, a gente chega numa conclusão que nós estamos experimentando os mesmos acontecimentos. Nós, em algumas ocasiões, nós ficamos muito abatidos, ficamos muito tristes por ver parentes nossos, pessoas que a gente ama, seja filho, seja esposo, seja pai ou mãe, que são ainda incrédulos, que ainda não entendem o Evangelho, que ainda rejeitam o Evangelho. E por rejeitar o Evangelho, estão rejeitando Jesus. E por rejeitar Jesus, estão desprezando suas almas. E desprezando as suas almas, elas vão morrer e vão perecer para sempre. Quem que não vai chorar diante de uma situação dessa? Quem que não vai se abater e ficar triste, angustiado por ver uma situação dessa? Ver seus amigos, seus vizinhos perecendo nos seus pecados, nas suas incredulidades. Porque a gente vai morrer e a gente vai prestar conta diante de Deus. Pelas pregações que a gente ouve e a nossa vida não muda, a gente continua as mesmas pessoas de sempre, às vezes pior, porque o pecado só nos faz ser pessoas piores. O que pode melhorar a nossa vida é a palavra de Deus. O que pode nos levar a conhecer a Deus é a palavra de Deus. Então, essa é uma aplicação que a gente tira para a nossa vida. E uma outra aplicação que a gente tira para a nossa vida também é a gente tomar muito cuidado com o que nós estamos falando. A multidão dizia: salva-nos agora, Hosana, bendito o rei que vem no nome do Senhor e tal. E louvavam ali na entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Mas depois a boca deles ali gritavam condenação ao Filho de Deus. Crucificam, crucificam. Então que a gente venha tomar muito cuidado. Será que nós estamos falando palavras que a gente nem sabe o que está falando? Por que eu estou falando isso? Com a multidão que nem sabia, não entendia. Por isso que é importante nós termos o entendimento correto da palavra de Deus. Porque quando a gente for orar, a gente sabe por que nós estamos orando. Nós vamos orar convicto, sabendo que nós receberemos aquilo que nós estamos pedindo. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente seja pessoa santa. A gente vai orar pedindo para Deus: Deus, eu quero ser santo, eu quero ser mais puro. Deus vai realizar isso, porque é a vontade dele. Então a gente vai passar por alguma situação, a gente vai passar tranquilo, porque a gente entende que Deus cuida de nossa vida. Deus dirige todos os acontecimentos da nossa vida.
e todas as coisas contribuem para o seu bem, da sua glória, o louvor do seu nome. Então, que a gente possa ter entendimento da palavra de Deus corretamente e saber o que nós estamos falando, saber o que nós estamos pedindo para Deus, saber também o que nós vamos falar para as pessoas. Então, é muito importante a gente saber, nós entendermos, nós compreendermos. E uma outra conclusão também que nós podemos tirar, uma outra aplicação que nós podemos tirar daqui do texto, é nós tomar muito cuidado com... A gente possa tomar muito cuidado com as pessoas incrédulas, que nós possa tomar muito cuidado com as suas influências, né? Como eu disse anteriormente na pregação, que muito daqueles líderes religiosos, eles liam, conheciam a palavra de Deus, mas não entendiam. Então eles influenciaram muitas pessoas aí pelo caminho da ignorância. Então que a gente possa tomar muito cuidado com essas pessoas que possam nos influenciar ao ensinamento errado, que possam nos influenciar aí contra Deus e sua vontade. Amém? Então Jesus chorou. Nós podemos trazer uma aplicação para a nossa vida também em relação a isso, que assim como o Senhor Jesus sentiu dores por causa do pecado alheio, porque ele não teve nenhum pecado. A gente chora pelos nossos pecados e a gente chora também pelo pecado das pessoas que são próximo a nós e que ainda não estão libertos, né? Então, isso é uma característica, é uma marca, é uma evidência de uma fé verdadeira na vida de uma pessoa, né, que crê em Jesus. Então vamos orar ao Senhor Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade de ouvir Sua palavra. Amém?